Talvez exista uma parte da sua vida que você ainda não consegue explicar. Você sabe que certas situações incomodam mais do que deveriam. Às vezes, busca aprovação, evita conflitos, sente culpa quando diz não ou se cobra de uma maneira que jamais cobraria outra pessoa. Mas e se algumas dessas reações não começaram na sua vida adulta? E se você aprendeu, ainda criança, que precisava ser de determinada maneira para receber atenção, segurança ou aceitação? Uma família pode ensinar amor, mas também pode transmitir medos, padrões e formas de enxergar o mundo que permanecem dentro de nós por muitos anos. Uma criança que cresce sob críticas constantes, por exemplo, pode carregar para a vida adulta uma voz interna que continua julgando cada erro. O mais inquietante é que, depois de algum tempo, você pode deixar de perceber que essa voz nem começou em você. Ela simplesmente se tornou familiar. E talvez seja exatamente isso que precisamos investigar. Quais partes da sua personalidade realmente pertencem a você e quais foram construídas para sobreviver ao ambiente em que você cresceu? Existe uma coisa que merece ser observada com muito cuidado. A família em que você cresceu não transmite apenas regras e comportamentos. Ela também pode ensinar, silenciosamente, o que você deve pensar sobre si mesmo. Quando uma criança cresce ouvindo, direta ou indiretamente, que não é boa o suficiente, essa mensagem pode não desaparecer quando ela se torna adulta. Ela pode continuar vivendo dentro dela, transformada em uma voz que questiona suas escolhas, diminui suas conquistas e exige constantemente alguma prova de valor. Talvez você reconheça isso em situações aparentemente simples. Você termina alguma coisa importante, mas imediatamente pensa no que poderia ter feito melhor. Alguém elogia você, mas existe uma parte sua que desconfia do elogio. Você precisa tomar uma decisão, mas antes procura saber o que outra pessoa faria. Ou começa algo novo e, antes mesmo de descobrir do que é capaz, imagina todas as maneiras pelas quais poderia fracassar. A questão não é simplesmente perguntar por que você faz isso. A questão mais profunda é: quando esse padrão começou a parecer normal? Uma criança aprende observando. Se os adultos ao seu redor demonstram constantemente que erros são perigosos, que a aprovação precisa ser conquistada ou que suas próprias necessidades devem ficar em segundo plano, ela pode começar a adaptar sua personalidade para sobreviver emocionalmente naquele ambiente. E então surge uma confusão difícil de perceber. Aquilo que começou como uma adaptação pode, anos depois, parecer parte da própria identidade. Você pode pensar: eu sou assim, sempre fui perfeccionista, sempre tive medo de decepcionar, sempre precisei agradar. Mas talvez seja necessário investigar antes de aceitar essas características como uma definição permanente de quem você é. Considere, por exemplo, uma criança que raramente recebe reconhecimento por suas conquistas porque imediatamente aparece uma nova exigência. Ela aprende que alcançar algo não é suficiente. Sempre existe outra coisa que precisa ser corrigida, melhorada ou aperfeiçoada. Com o tempo, pode surgir a sensação de que a própria vida é uma espécie de prova interminável na qual qualquer erro revela uma insuficiência. E aqui aparece uma consequência particularmente profunda. O crítico externo pode, aos poucos, tornar-se um crítico interno. Mesmo quando ninguém está observando, você continua se avaliando. Mesmo quando ninguém está cobrando, você sente que deveria estar fazendo mais. A antiga exigência deixa de precisar ser pronunciada porque você começa a pronunciá-la sozinho. É nesse ponto que precisamos olhar para aquilo que está oculto. Não para culpar seus pais, não para transformar toda dificuldade adulta em uma acusação contra a infância, mas para perceber quais padrões foram assimilados sem que você tivesse consciência deles, porque aquilo que permanece inconsciente tende a continuar influenciando suas escolhas.
Se você percebe que precisa ser perfeito para se sentir digno, talvez não esteja simplesmente buscando excelência. Talvez esteja tentando evitar aquela antiga sensação de não ser suficiente. Se sente uma necessidade constante de aprovação, talvez não esteja apenas sendo uma pessoa cuidadosa. Talvez esteja tentando garantir novamente uma aceitação que, em algum momento, pareceu depender do seu desempenho. E se tem dificuldade para dizer não, talvez o problema não seja a falta de força. Pode ser que em algum lugar da sua história, discordar tenha parecido perigoso demais para o vínculo que você precisava preservar. Perceber isso muda a pergunta. Em vez de perguntar apenas o que há de errado comigo, você começa a perguntar: que parte de mim aprendeu a agir dessa maneira e por quê? Essa pergunta é mais profunda porque abre espaço para a consciência. Você começa a observar seus pensamentos antes de obedecer a eles. Percebe a culpa antes de automaticamente ceder. Reconhece a necessidade de aprovação antes de procurar alguém para confirmar que está fazendo a coisa certa. E nesse instante, começa uma separação importante. A diferença entre quem você realmente é e aquilo que aprendeu a ser para conseguir pertencer. A própria ideia de construir uma identidade própria exige justamente essa investigação. Descobrir do que você gosta, o que realmente pensa, quais decisões deseja tomar e quais caminhos fazem sentido para você, é parte desse processo de deixar de viver apenas dentro do modelo que recebeu. Talvez você tenha passado muitos anos tentando ser aquilo que esperavam de você. Agora, a pergunta mais importante não é quem sua família queria que você fosse. É quem começa a aparecer quando você já não precisa viver para satisfazer essa expectativa. Existe uma forma de ausência que é difícil de explicar porque, por fora, talvez nada pareça estar faltando. Você pode ter tido uma casa, comida, escola, roupas e todas as necessidades básicas atendidas. Mas ainda assim pode ter crescido sentindo que alguma coisa essencial nunca chegou até você. Ser visto, ser ouvido, sentir que suas emoções importavam. É sobre isso que quero falar agora. Imagine uma criança que chega em casa feliz porque conseguiu alguma coisa importante para ela. Talvez queira contar uma história, mostrar um desenho, falar sobre algo que descobriu, mas encontra um adulto ocupado demais, distante demais ou simplesmente incapaz de demonstrar interesse. A criança aprende, pouco a pouco, que aquilo que acontece dentro dela talvez não seja importante para ninguém. Agora imagine o contrário. Essa mesma criança está triste, assustada ou frustrada. Ela tenta demonstrar o que sente, mas escuta que está exagerando, que aquilo não é motivo para a tristeza, ou que deveria simplesmente parar de reclamar. A mensagem recebida não precisa ser pronunciada claramente. Ela pode ser sentida. O que você sente não merece espaço. Quando isso acontece repetidamente, a criança pode começar a se afastar das próprias emoções. Ela aprende a não pedir, aprende a não incomodar. Aprende a esconder a tristeza, controlar a raiva e diminuir até mesmo a própria alegria. Não porque escolheu conscientemente fazer isso, mas porque percebeu que demonstrar determinadas necessidades não produz a resposta que esperava. E existe algo particularmente doloroso nisso. Quando uma necessidade emocional não é reconhecida, a criança pode concluir que o problema está nela. Talvez eu seja difícil demais. Talvez ninguém queira me ouvir. Talvez eu não seja importante. Com o passar dos anos, essas conclusões podem deixar de parecer pensamentos e começar a parecer verdades sobre a própria identidade. A fonte descreve justamente essa possibilidade. A falta de atenção emocional pode contribuir para sentimentos de vazio, busca constante por aprovação, dificuldade de estabelecer vínculos seguros e uma sensação profunda de não ser suficientemente bom. Então talvez você chegue à vida adulta e perceba algo estranho. Você quer proximidade, mas tem medo de depender de alguém. Deseja ser amado,
mas desconfia quando alguém demonstra carinho. Quer falar sobre aquilo que sente, mas não encontra palavras. Ou talvez faça exatamente o contrário. Entrega demais, procura atenção constantemente e sente uma enorme dificuldade em suportar a possibilidade de ser deixado de lado. Esses comportamentos podem parecer contraditórios, mas quando olhamos para a história emocional por trás deles, talvez comecem a fazer sentido. Se você não aprendeu o que é uma relação emocionalmente segura, como poderia esperar que soubesse construí-la naturalmente? É como tentar falar uma língua que ninguém ensinou. Você pode desejar profundamente uma conexão, mas não saber como permanecer nela sem sentir medo. Pode querer confiar, mas interpretar qualquer distância como sinal de abandono. Pode afastar alguém justamente quando mais precisa dessa pessoa, ou agarrar-se a ela, justamente porque teme perdê-la. O problema é que muitas vezes você não percebe que está repetindo uma antiga tentativa de conseguir aquilo que faltou. A busca por aprovação pode ser a tentativa de finalmente sentir: agora eu sou importante. A necessidade constante de atenção pode esconder uma pergunta muito mais antiga: agora alguém está me vendo? E o medo de ser abandonado pode carregar uma memória emocional que não começou no relacionamento atual. Isso não significa que todas as dificuldades adultas tenham uma única causa, nem que sua família determine quem você será. Significa apenas que vale a pena investigar aquilo que se repete. Quando você percebe um padrão, não precisa imediatamente julgá-lo. Observe. Quando alguém demora para responder, o que acontece dentro de você? Quando alguém demonstra desaprovação, você sente que precisa recuperar imediatamente a aprovação? Quando está triste, você procura alguém ou tenta esconder tudo? Quando precisa de ajuda, consegue pedir? Essas perguntas podem revelar mais sobre sua história interior do que muitas explicações prontas. E aqui chegamos a uma distinção importante. Compreender uma ferida não significa transformar o passado em uma sentença. Se você cresceu sentindo que suas emoções não tinham espaço, isso pode ter influenciado sua maneira de se relacionar. Mas perceber essa influência já cria uma possibilidade nova. Você começa a reconhecer a emoção antes de reagir automaticamente a ela. Talvez pela primeira vez consiga dizer: estou com medo de ser rejeitado. Em vez de simplesmente afastar alguém, talvez consiga reconhecer: estou procurando aprovação porque me sinto inseguro. Em vez de obedecer imediatamente a essa necessidade, talvez consiga dizer: estou triste, e isso merece ser reconhecido. Em vez de fingir que não sente nada, esse movimento é pequeno por fora, mas profundo por dentro. Porque você começa a oferecer a si mesmo algo que talvez tenha esperado durante muito tempo que outra pessoa oferecesse: presença, atenção, reconhecimento. E isso não significa viver isolado ou acreditar que não precisa de ninguém. Pelo contrário, a fonte enfatiza a importância de construir relações com pessoas que aceitem você como é e ofereçam apoio emocional, mostrando que vínculos saudáveis também podem existir fora da família de origem. Você não precisa passar o resto da vida tentando preencher exatamente o mesmo vazio com as mesmas estratégias. Mas primeiro, precisa reconhecer o vazio, porque aquilo que permanece sem nome continua influenciando você silenciosamente. Talvez uma parte sua ainda esteja esperando ser vista, e talvez o primeiro passo não seja exigir que alguém finalmente enxergue essa parte. Talvez seja você mesmo parar de ignorá-la. Agora chegamos a uma das dinâmicas mais profundas e difíceis de reconhecer. Quando os pais deixam de enxergar o filho como um indivíduo e passam a tratá-lo como uma extensão de seus próprios desejos, expectativas e necessidades. Imagine crescer sentindo que sua vida precisa corresponder a uma imagem que outra pessoa criou para você. Talvez suas escolhas fossem constantemente comparadas com aquilo que seus pais esperavam.
Talvez seus sentimentos fossem considerados exagerados, suas decisões questionadas ou seus interesses ignorados quando não correspondiam ao que eles desejavam. Aos poucos, você pode ter aprendido que ser aceito significava corresponder, e que ser você mesmo poderia significar decepcionar alguém. É nesse ponto que a identidade começa a se afastar de sua própria origem. Em uma dinâmica familiar excessivamente centrada nos pais, a criança pode ser vista como uma representação do sucesso, dos sonhos ou até das frustrações deles. O problema não está simplesmente em receber orientação ou expectativas dentro da família. O problema surge quando não existe espaço suficiente para que a criança descubra quem é, o que sente, o que deseja e quais valores quer construir. Em vez de desenvolver uma identidade própria, ela começa a observar o mundo através do olhar dos outros. Aprende a perguntar: o que esperam de mim? Antes de perguntar: o que realmente quero? E essa pergunta, repetida durante anos, pode se transformar em uma forma silenciosa de afastamento de si mesma. Carl Jung chamou atenção para a importância de confrontarmos aquilo que permanece inconsciente. A sombra representa, entre outras coisas, aspectos de nós mesmos que foram rejeitados, reprimidos ou que não encontramos espaço para reconhecer. Em determinadas famílias, aquilo que os pais não conseguem enfrentar dentro de si pode ser projetado sobre os filhos. Suas próprias inseguranças, frustrações ou necessidades de controle podem acabar influenciando a maneira como enxergam a criança. Assim, o filho aprende a carregar expectativas que talvez nunca tenham realmente pertencido a ele. Talvez você reconheça isso em sua própria vida. Você alcança alguma coisa e, em vez de sentir satisfação, imediatamente pensa no que ainda falta. Recebe um elogio, mas sente dificuldade em acreditar nele. Toma uma decisão e logo procura alguém para confirmar se fez a escolha certa. Ou talvez tenha se tornado extremamente habilidoso em agradar as pessoas, colocando constantemente as necessidades delas acima das suas. Quando o reconhecimento foi condicionado, direta ou indiretamente, àquilo que você fazia para satisfazer os outros, agradar pode deixar de ser apenas uma escolha e passar a funcionar como uma estratégia para se sentir seguro. O mais importante é perceber que esses comportamentos não precisam definir sua identidade para sempre. Reconhecer a origem de um padrão não significa culpar sua família, transformar seus pais em vilões ou negar tudo o que aconteceu. Significa apenas começar a diferenciar aquilo que realmente pertence a você daquilo que foi colocado sobre você. Essa distinção pode ser desconfortável, porque durante muito tempo a aprovação externa talvez tenha parecido indispensável. Mas existe uma pergunta poderosa que pode iniciar essa investigação. Se ninguém esperasse nada de mim, quem eu escolheria ser? Não é necessário encontrar uma resposta perfeita imediatamente. O simples ato de fazer essa pergunta já cria espaço para uma voz que talvez tenha permanecido silenciosa por muito tempo. A partir daí, começa um movimento de reconstrução. Perceber seu próprio valor é uma parte essencial desse processo. Você não é uma extensão dos seus pais, nem uma imagem criada para representar o sucesso de outra pessoa. Existe em você uma individualidade que precisa ser descoberta e desenvolvida. Isso pode começar com coisas simples: observar aquilo que realmente desperta seu interesse, perceber o que lhe traz satisfação, reconhecer quais decisões parecem coerentes com seus valores e notar quais escolhas são feitas apenas por medo de desapontar alguém. O objetivo não é rejeitar todas as influências externas, mas recuperar a capacidade de escolher conscientemente. Também será necessário aprender a estabelecer limites. Para alguém acostumado a buscar aprovação, dizer não pode despertar culpa, medo ou a sensação de estar sendo egoísta.
Mas um limite não é necessariamente uma rejeição. Ele pode ser uma forma de reconhecer onde termina a necessidade do outro e onde começa a sua própria vida. Aprender a proteger seu espaço, sua energia e suas decisões é parte da construção de uma identidade mais consciente. No início, pode parecer estranho, especialmente se você passou anos tentando evitar conflitos. Porém, cada limite estabelecido com consciência representa uma pequena confirmação de que seus sentimentos, necessidades e escolhas também possuem importância. E talvez uma das mudanças mais importantes seja permitir-se experimentar. Descobrir quem você é não acontece apenas pensando sobre si mesmo. Acontece também vivendo. Experimente novos interesses. Tome pequenas decisões sem buscar imediatamente a aprovação de alguém. Observe o que acontece quando você escolhe um caminho porque ele faz sentido para você e não porque parece impressionar ou satisfazer outra pessoa. Sua identidade não precisa aparecer pronta. Ela pode ser construída gradualmente, através das escolhas que você passa a fazer com maior consciência. O próprio material enfatiza essa direção ao propor que a pessoa deixe de seguir automaticamente o caminho traçado pela família e comece a construir o seu próprio. Esse é um dos sentidos mais profundos da individuação. Não simplesmente tornar-se diferente dos outros, mas tornar-se mais consciente de quem você é. Quando você começa a reconhecer seus desejos, seus valores, seus limites e também suas partes rejeitadas, deixa de viver exclusivamente através das expectativas externas. O passado continua fazendo parte da sua história, mas já não precisa funcionar como um roteiro automático para o futuro. Você começa a perceber que compreender a influência da família não significa permanecer preso a ela. Significa tornar-se consciente o suficiente para escolher o que deseja carregar adiante e o que precisa deixar para trás. Você pode reconhecer que determinadas experiências influenciaram a maneira como pensa, sente, escolhe seus relacionamentos ou enxerga seu próprio valor, sem concluir que está condenado a repetir tudo isso. O passado pode explicar uma parte da sua história, mas não precisa ser a única força determinando aquilo que você será. A consciência começa justamente quando aquilo que antes acontecia automaticamente passa a ser observado. E quando você consegue observar um padrão, surge a possibilidade de escolher como responder a ele. O material apresenta exatamente essa direção ao falar sobre reconhecer o próprio valor, estabelecer limites e construir uma identidade que não seja simplesmente uma continuação do caminho traçado pela família. Talvez durante muito tempo você tenha acreditado que precisava continuar sendo a pessoa que os outros esperavam. A pessoa que nunca decepciona, que sempre ajuda, que aceita tudo, que não questiona, que busca a aprovação antes de confiar na própria percepção. Mas existe uma diferença profunda entre agir por escolha e agir porque você aprendeu que precisava agir daquela maneira para ser aceito. Quando essa diferença começa a ficar clara, algumas decisões antigas passam a ser vistas sob uma nova perspectiva. Você percebe que nem todo sentimento de culpa significa que fez algo errado. Nem toda desaprovação significa que tomou uma decisão ruim, e nem toda expectativa que alguém possui sobre você precisa se transformar em uma obrigação. É nesse ponto que os limites deixam de ser apenas uma defesa contra o comportamento dos outros e passam a representar uma declaração silenciosa sobre quem você é. Dizer não quando algo ultrapassa seus limites, preservar seu tempo, proteger sua energia e reconhecer suas próprias necessidades são maneiras concretas de recuperar espaço interior. Para alguém que passou muito tempo colocando as necessidades dos outros em primeiro lugar, isso pode parecer desconfortável no começo. Mas o desconforto não significa necessariamente que você está fazendo algo errado. Às vezes, significa apenas que está fazendo algo novo. O próprio material destaca que aprender a dizer não
pode ser difícil inicialmente, mas representa um passo importante para proteger a própria energia e a própria mente. A reconstrução da identidade também exige uma disposição para descobrir aquilo que foi deixado de lado. Quais interesses você abandonou porque alguém considerava aquilo inútil? Quais escolhas deixou de fazer porque imaginava que seriam criticadas? Quantas vezes disse, eu não gosto disso, quando na verdade nunca teve liberdade suficiente para descobrir se gostava ou não? Essas perguntas não servem para criar ressentimento. Servem para devolver curiosidade à sua própria vida. Você pode começar novamente, pouco a pouco, experimentando coisas novas, conhecendo seus interesses e tomando decisões que estejam mais alinhadas com aquilo que realmente valoriza. E existe algo ainda mais profundo nesse processo. Você precisa aprender a diferenciar a sua voz das vozes que foram internalizadas ao longo dos anos. Talvez exista dentro de você uma crítica que parece sua, mas que nasceu de antigas exigências. Talvez exista um medo de fracassar que foi alimentado por comparações constantes. Talvez exista uma necessidade de provar seu valor, porque, em algum momento, você aprendeu que simplesmente ser quem era não parecia suficiente. Tornar isso consciente não significa lutar contra essa voz a todo instante. Significa reconhecê-la. Quando ela aparecer, você pode perguntar: isso realmente representa aquilo em que acredito? Ou é uma expectativa que aprendi a carregar? Essa pergunta cria distância entre você e o padrão. Jung compreendia a transformação interior não como uma tentativa de apagar partes desagradáveis da própria história, mas como um movimento em direção a uma consciência mais ampla. Aquilo que foi rejeitado precisa ser reconhecido antes que possa ser integrado. Por isso, olhar para a sombra pode ser desconfortável. Você pode encontrar insegurança, raiva, necessidade de aprovação, medo de abandono ou desejos que aprendeu a considerar inadequados. Mas aquilo que permanece inconsciente tende a continuar influenciando nossas escolhas sem que percebamos. Quando passa a ser observado, deixa de possuir exatamente o mesmo poder automático. Isso também significa abandonar a ideia de que você precisa escolher entre amar sua família e ser fiel a si mesmo. Essas duas coisas não são necessariamente opostas. Você pode compreender as limitações de alguém sem justificar aquilo que lhe fez mal. Pode reconhecer que seus pais também carregavam suas próprias feridas, sem transformar isso em uma obrigação de continuar carregando as consequências delas. Compreender não significa concordar. Perdoar, quando esse caminho fizer sentido para você, também não significa permitir novamente aquilo que ultrapassa seus limites. Consciência não exige que você permaneça disponível para repetir uma dinâmica apenas porque ela faz parte da sua história. Talvez a verdadeira ruptura com esse ciclo aconteça quando você percebe que não precisa mais construir sua vida como uma resposta às expectativas de outra pessoa. Você não precisa provar que é suficientemente bem-sucedido para finalmente merecer respeito. Não precisa ser perfeito para justificar sua existência. Não precisa agradar constantemente para garantir que será amado. E não precisa rejeitar quem você é para permanecer pertencendo a algum lugar. Sua tarefa é descobrir, com honestidade, quais valores deseja colocar no centro da própria vida. Isso é individuação em um sentido essencial, tornar-se mais inteiro, mais consciente e mais capaz de reconhecer aquilo que realmente pertence a você. Não significa tornar-se perfeito, nem eliminar todas as marcas do passado. Significa deixar de viver automaticamente de acordo com elas. A família faz parte da sua história, mas não precisa ser o autor permanente da sua identidade.
Você pode observar os padrões recebidos, reconhecer aquilo que precisa ser transformado e começar a escolher conscientemente o que deseja levar adiante. E talvez essa seja a pergunta mais importante para levar consigo depois desta reflexão. O que em mim é verdadeiramente meu? Não o que esperam que você seja. Não o que você aprendeu que deveria desejar. Não aquilo que precisa fazer para receber aprovação. Mas aquilo que, quando observado com honestidade, parece coerente com seus próprios valores, sentimentos e consciência. A resposta pode não surgir imediatamente, mas a busca por ela já representa uma mudança, porque quando você começa a olhar para si mesmo com essa honestidade, o passado deixa de ser apenas algo que aconteceu com você e passa a se tornar algo que você pode compreender. E aquilo que é compreendido conscientemente já não precisa ser repetido da mesma maneira. Talvez a maior descoberta desta jornada seja perceber que conhecer as feridas do passado não significa viver preso a elas. Você pode reconhecer os padrões que recebeu, compreender de onde vieram e, ainda assim, escolher conscientemente aquilo que deseja fazer diferente. Sua família faz parte da sua história, mas não precisa determinar para sempre quem você será. Construir a própria identidade começa quando você deixa de viver apenas para corresponder às expectativas externas e começa a ouvir com honestidade aquilo que existe dentro de você. Então, antes de seguir para o próximo vídeo, leve uma pergunta consigo. Quem sou eu quando não estou tentando ser aquilo que esperam de mim? Não tenha pressa para responder. Apenas observe. E se essa reflexão despertou algo dentro de você, comente a palavra consciência. Talvez ela seja o primeiro passo para começar a enxergar a sua própria vida com novos olhos.